Porque aí, dependendo do que é falado, um vai espalhando pro outro e vai exacerbando e vai piorando a situação. E a gente tem que ser firme, tem que ser direto. E todo mundo quer opinar, mas ninguém quer assumir o BO, né? É. Então, a saúde mental é complexo. E é complicado porque facilmente vira fofoca, né? Eu gosto de saber que... Eu sei que, naquele momento, eu sou uma das pessoas que mais vai se importar com aquele atleta. Oi, pessoal! Estamos aqui no Field of Play e hoje quem vem pro FOP é a Mariana. Oi. Ela vai apresentar um pouco da história dela e a gente vai participar um pouco aqui também. Então, minha história ela é mais curta, né? Sou mais jovem. Mas, assim, acho que começa há muito tempo. Quando eu era um bebê, não tô brincando, mas desde sempre eu queria ser médica, eu sou filha de médico. E aí, eu entrei na faculdade de medicina muito jovem, com 17 anos. E aí sempre soube que eu queria ser clínica. Eu ia fazer nefro igual meu pai, porque eu gostava muito de fisiologia também. Que tem um paralelo com a medicina esportiva. Hoje a gente vê, né? Mas assim, gostava muito de fisiologia, gostava muito de clínica médica e fui pra residência de clínica. Amei, amo clínica. Aprendi muito, mas aí no meu R2 tava na pandemia, né, Covid, foi difícil pra todo mundo, e como R2 de clínica eu trabalhei pra caramba, então na verdade eu só trabalhava muito em UTI, e aí eu comecei a refletir sobre a minha vida e pensar o que eu ia querer fazer, e aí eu comecei a parar pra pensar que eu não gostava muito de nenhuma subespecialidade, então eu não queria fazer a mesma coisa pro resto da vida, só aquilo, e eu comecei a pensar em outras possibilidades. Aí eu pensei em fazer dermato, mas eu não me visto de forma compatível com a dermato, porque eu não sou chique o suficiente, não. Mas aí comecei a pensar na possibilidade de fazer medicina esportiva. E aí que eu comecei, na verdade, a pesquisar pra entender o que era especialidade, porque eu achava que era muito relacionado à ortopedia. E aí eu descobri que tinha uma residência de medicina esportiva e que era clínica. Como que você descobriu que existia medicina esportiva? Porque na faculdade, agora, acho que já é mais falado, mas não era muito falado, né? Não, eu acho que foi um colega meu, de outra faculdade, que falou, mas por que você não faz medicina esportiva? Meu chefe ortopedista fala que tem uma diferença grande. Aí eu fui procurar saber. E eu vi que tinha a residência, eu fui ler o programa de residência e falei, nossa, que interessante, vou prestar. E deu certo. Graças a Deus. E aí eu vim pra São Paulo fazer residência de medicina esportiva e me apaixonei. E assim, amei. Eu assim, sempre soube que eu gostava da medicina do exercício. Então, na clínica, eu sempre tinha essa coisa. Às vezes, tava na UTI cardiológica e aí o paciente perguntava, posso começar a fazer exercício agora? Tinha feito uma cirurgia cardíaca. E eu falava, pode. E aí, como? E eu não sabia o que falar. E eu achava, gente, como é que eu não sei? Mas alguém deve saber, né? E aí, nas últimas aulas, a gente tinha que dar muita aula no residência de clínica, eu comecei a fazer com a temática esporte ou exercício. E aí, eu comecei a estudar mais e comecei a amar. Aí, vim pra São Paulo. Aí, foram 3 anos de residência. Aprendi muito, conheci a Gi, conheci o Léo, a Gi eu conheci no meu R1, o Léo eu sabia quem era, mas conheci mesmo no meu R3. E aí que começou, assim, medicina do exercício eu sempre amei, então essa prevenção, a clínica médica, mas aí o alto rendimento eu realmente me apaixonei ao longo do trajeto, mas principalmente acho que a partir ali do R2, R3 que a gente começa a ter mais contato, né, com o esporte mesmo. Aí você partiu para suas primeiras experiências profissionais no esporte durante ainda a residência. Durante a residência ainda que eu tive contato com o esporte de alto rendimento, porque a gente tem as convocações, né? Então, é muito uma coisa de conhecer gente, né? E, assim, pessoas que já passaram na residência, chamam a gente. É o networking, que todo mundo fala, né? Minha primeira experiência foi com judô, num treinamento de campo. E eu lembro que foi assim, na verdade, era um treinamento que ia durar 10 dias. Chamaram o R3 pra ir, eu era R2 ainda. Tá vindo do R2 pro R3. E ele falou, são 10 dias, eu não posso. Eu falei, não, mas eu quero. Fala que eu quero. Aí perguntaram pro preceptor, ele falou, não, tem notas boas, pode ir. E aí eu fui, aí, nossa, me apaixonei. Então, era eu que tava lá no judô, não era? Nessa época? Você já tava na base? Já? Já tava na base? Eu não lembro quem tava na série. Eu acho que é legal, né, a gente falar isso, mas eu falo que medicina do esporte, team physician, médico de equipe, é quase estilo de vida, né? Porque quando você olha a pessoa, você já consegue identificar se ela tem um pezinho de médico de equipe, né? Eu não sei, pelo menos eu hoje, quando olho para alguém, falo, essa pessoa tem esse perfil.
Eu acho que quando eu olhei a Mara, eu falei, ela tem esse perfil, sabe? Porque ela gosta, proativa. Eu acho que a gente proativa que põe a mão na massa, vai, não espera muito, quer fazer acontecer, né? Hoje eu sei descrever esse perfil, mas acho que quando a gente tá vivenciando, a gente não tem certeza se a gente faz parte do perfil ou não, né? Também tem a parte do gosto, se você gosta, porque é uma dedicação que ela é 24 horas por dia, quando você tá fora do seu habitat, da sua casa, do seu consultório. Então, você se disponibiliza 24 horas por dia enquanto está numa missão, numa convocação. É bem estressante você ficar sob demanda 24 horas, né? E tem um espírito colaborativo. Uhum. Tem uma coisa de colaborar com as outras áreas, de todo mundo ser um time só para fazer acontecer uma coisa fora de um ambiente controlado. Então, tem um perfil mesmo. E nem sempre, né, você tem o reconhecimento, né? Então, assim... A maioria das vezes, não. Nem compensação financeira, né? Então, isso vem ao longo do tempo, né? Então, é algo que você planta, amor também, né? E aí você vai colher ao longo do tempo, né? Então, é algo de médio e longo prazo. Né? O início é muito difícil, né? Então, assim, você precisa acreditar, precisa ter... Eu falo, tem que ter o perfil, né? Que é uma visão equivocada que algumas pessoas têm, né? Porque às vezes você tá lá no FOP de algum evento ou de alguma competição, eles estão achando que você tá na crista da onda, no lucro do lucro, e nem sempre essa é a realidade, e quase sempre não é essa a realidade. Então tem essa inversão de valores, de um paradigma que existe sobre a remuneração de um profissional que tá muito ali na frente ali da coisa, né? E tem aquela questão, né? Você nem sempre vai receber, né? Ou vai receber um valor baixo, né? No começo da carreira. Principalmente comparado a outras especialidades médicas, né? Exatamente. E você também não sabe a sequência dos eventos, né? Então você não sabe pra onde aquilo vai te levar. Então é difícil de você tem que estar disponível, mas tem que gostar mesmo. Por isso que eu falo que tem que ser um estilo de vida, né? Se você fizer pensando em dinheiro, pensando em ter uma carreira meteórica, nem sempre é isso que vai acontecer. Perfeito. Porque é uma demanda grande e é uma disposição grande, disponibilidade grande. E um plantão que não acaba, né? Porque você tá sempre lá. E você tá fazendo aquilo porque você tá feliz também. E são poucas vagas, né? Então não vai ter espaço pra todo mundo. Não vai ter espaço pra todo mundo. É verdade. Então, no residência, tive meu primeiro contato com alto rendimento, que foi com judô. E também a minha primeira viagem internacional com algum time foi com judô, ainda na residência, na R3, que eu fui pra Áustria, que é uma dessas credenciais aqui, talvez. E aí eu fui em algumas viagens com judô. Fui pra Áustria mais de uma vez, fui pro Uzbequistão também, Tashkent. Que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer o Uzbequistão. Isso foi já depois de formada, mas ainda com judô. Participei de treinamentos de campo, que são bem pesados no sentido trabalho, né? Porque é muita gente e se arrebentando todos os dias, então é bastante trabalho. Demanda clínica e demanda ortopédica o tempo todo. E resistência física, né? Porque é cansativo. Mas assim, aí que eu percebi que eu realmente amava isso, porque eu terminava feliz, entendeu? Então é isso que eu quero fazer. Durante a residência eu também tive a oportunidade de viajar com a CBDA para um sul-americano juvenil, que tinha natação, polo, nado sincronizado, tudo, que foi na Argentina, que foi muito legal também. E aí foi a população mais da GI, né, que são os mais jovens, mas que sempre é muito gostoso. Também tive a oportunidade, aí a convite do Léo, de participar de um Finkel, que é o troféu Finkel de natação, que é uma das competições mais importantes do Brasil de natação. Fui pelo Pinheiros. E que também foi muito, muito bom, que eu vi também muitos atletas que estavam comigo no Sul-Americano, e aí eu vi eles lá na competição. Foi muito legal. Foi no clube mesmo, assim? Foi no clube mesmo. E aí depois que eu me formei, eu continuei em algumas viagens com judô. E aí depois o Léo também começou a me chamar para atletismo. E aí começou minha saga no atletismo. Eu fui viajar com a marcha atlética, com o cross country. E pra mim atletismo é muito legal, porque eu praticava atletismo na faculdade, então eu tenho um carinho especial. E agora, a viagem mais recente que eu fiz foi com eles. Acho que você teve sua os Jogos da Juventude, também. É verdade. E aí eu continuei como preceptora da residência, né, lá do HC. O Léo já foi, tô lá hoje, é meu segundo ano. Conta um pouquinho o que é ser preceptora. Preceptoria
No HC tem uma entidade chamada preceptor, que não é a mesma coisa que nos outros lugares, porque eu me formei em outro lugar, e aí eu falo, preceptor é todo chefe. No HC tem a função preceptor, que é alguém contratado pela Fundação Faculdade de Medicina, que tem a função de educação, basicamente. Então, você é responsável por cuidar da educação. Tem o preceptor dos internos, a gente é dos residentes, então a gente tem que coordenar as aulas, a gente tem que fazer o programa funcionar, basicamente. E aí, normalmente, fica quem acabou de sair da residência e pode ficar até 2 anos, eu tô no meu 2º ano, cuidando das crianças, né? E aí, continuei, porque eu gosto muito do ambiente, também tive muitas oportunidades, porque lá no HC a gente tem também na reumatologia, a gente tem 2 chefes, que é a doutora Ana e a doutora Fernanda, que são reumatologistas, mas são médicas do esporte. Foram as primeiras clínicas médicas do esporte, eu acho, numa época que só tinha ortopedia e não tinha residente de medicina esportiva. E eu tô com elas também. Lá na Reumática a gente tem um ambulatório de esporte também, no HC, que é muito legal, nossos residentes rodam e tem bastante clínica que eu amo, né? E aí, no meio disso tudo, nos Jogos da Juventude, tive a oportunidade de ir como coordenadora do departamento médico e eu fui junto com o Rafael Gobato, que é um R- meu, que é maravilhoso, que tá lá em Brasília, os Jogos foram em Brasília. E aí fui eu, ele e os residentes, né? Como médicos e a gente coordenando tudo. E assim, foi uma experiência, assim, sem igual. É maravilhoso. Todos os esportes, mas muito trabalho, todo tipo de trabalho possível. Então, a gente cuida tanto da parte de gestão, do ponto de vista ambulância, até ambulância, o equipamento da ambulância. Chegou, não chegou, onde tá, quanto dos atendimentos. Logística, né? Toda número logística. De ambulâncias, onde elas vão se alocar. Qual que é a saída? Se alguém passar mal, sai Quais pra são os onde? hospitais de referência. Exato. Acompanhar os casos que vão para o hospital, a gente vai, visita, e aí coordenar os residentes, e aí supervisionar o atendimento deles, atender no departamento médico, colocar um médico em cada cada field of play, no caso, cada área de competição, e 4.000, 5.000 atletas. Então, é um desafio, mas aí que eu percebi que eu amo medicina esportiva, porque tava, assim, um caos, e eu tava amando, assim. Óbvio que eu não tava amando as desgraças, né? Mas tava feliz que tava dando tudo certo, poder participar e atuar. E o contato com todo mundo do COB, né? Todo mundo maravilhoso, que trabalha com a gente, todo mundo lá junto pela mesma causa e foi muito bom. Você falou que você organizava e tudo porque tinham residentes. Então, quer falar um pouquinho sobre esse programa, de chamar residentes de vários lugares? Porque foi uma coincidência. A Mari foi participar dos Jogos da Juventude porque ela foi convocada e os residentes fazem parte do programa, mas não porque ela é preceptora e os residentes não foram para lá porque ela é preceptora. São residentes de mais de uma instituição. Sim. Que vai para esse programa. É uma iniciativa do COB de incluir todos os médicos em formação, né, como médico, para se tornarem médicos do esporte. E aí, hoje em dia, no Brasil, a gente tem algumas residências. Então, a gente tem... Tomara que eu não esqueci de nenhuma. Mas a gente tem, em São Paulo, as mais antigas, que é na USP, onde a gente se formou e eu tô. Aí tem na Unifesp, no IANSP e na Santa Casa, mais recente, e na Prevent Senior. Isso. Aí a gente tem Caxias do Sul, que é uma bem antiga também. Já teve Botucatu, mas eu acho que fechou. Aí tem em Fortaleza e tem uma no Rio agora. Uma no Rio e uma em Minas Gerais, Minas? no BH, o Mater Dei. Ah, é? Então, residência. No Rio é o Instituto de Cardiologia, né, do Rio de Janeiro. E na BH é o Mater Dei, que é a Carla Tavares que coordena. Ah, sei. Então... E aí vão 2 residentes, R3 normalmente, de cada lugar para os Jogos da Juventude, para trabalhar, né, para aprender, ver como é, e ter essa experiência. E foi muito legal. E o que você acha, assim, comparando Grand Slams, competições que você foi com o esporte, com a CBDA, com o atletismo, um esporte único, e uma competição assim, multiesportiva, como que você enxerga do ponto de vista médico trabalhar em cada uma? É totalmente diferente, né? Porque quando a gente vai com uma equipe específica, é um esporte específico e são aqueles atletas, você sabe o nome de todo mundo, você conversa com todos eles, você assiste a competição deles, mas você não é responsável pela gestão, né? Você, na verdade, trata os seus atletas, ponto. E aí, quando você participa de uma competição tipo Jogos da Juventude, você é responsável por toda a gestão. Então, assim, é um trabalho muito maior e menos pessoal, né? É um pouco mais impessoal, não que a gente não vá atender, mas no sentido de
A gente enxerga todos e tem que tomar medidas de saúde pra todos, né? Então, assim, nós somos os médicos referência pra qualquer coisa. Então, nos Jogos da Juventude, eu cheguei, primeiro dia à noite, pra fazer minha credencial. E aí, na secretaria, tinha um funcionário que tava passando mal. Aí, eu fui atender. E aí, é o pai, é a mãe, é o funcionário, é no hotel, é todo mundo, né? Então, a referência de médico, e se alguém tiver alguma dúvida em relação ao atendimento médico, se alguém foi pro hospital, é a gente. E aí, se a gente vai num grande slam de judô, se o atleta, sei lá, da França passa mal, eu não sou responsável. Ele tem uma equipe. Eu já tive que atender atleta de outros lugares, porque não tinha... Porque levar médico é uma coisa mais nossa, até por causa da distância, né? Porque é muito longe, tem algumas delegações de alguns países que não levam médico. O fisioterapeuta Eu vai. acho que é muito caro levar médico. E às vezes a profissão é um pouco diferente, né? O fisioterapeuta faz, às vezes, em outros países, funções que a gente faz, e às vezes é meio diferente. Já teve casos que eu atendi atletas de outros países, mas isso é pontual, eles vêm pedir, por favor. Não é nossa responsabilidade, a gente ajuda, porque é isso, espírito de equipe sempre, né? Mas. E também uma vivência interessante, né? Eu já atendi também. Atleta de fora da nossa equipe, né? É uma responsabilidade, porque existe um viés ali, né? Você é da equipe oposta, às vezes, enfim. Não é pra ser do ponto de vista médico, mas é uma competição. Tem conflito de interesse. Conflito de interesse. Quer queira, quer não, você tem conflito de interesse. Mas eu acho que isso que você está falando leva muito em consideração o número de atletas, né? Então, você tem uma delegação que vai com muitos atletas, compensa levar o médico, né? Se você vai com uma delegação mais enxuta, que tenha 1, 2 atletas, acaba sendo muito caro. Então, você vai levar médico, físio, treinador, então a acaba equipe de staff pode acabar ficando maior do que a equipe de atletas, né? E na verdade, para competições, porque assim, a preparação tem que ter o médico, assim, para competições, o médico é o seguro, na verdade, né? Você não quer usar, mas você quer que ele esteja lá se tudo der errado. Mas graças a Deus, a maior parte das vezes a gente não tem muita ação, né? Porque, graças a Deus, não tem nenhuma urgência ou catástrofe, né? Como diria o Léo, fica fácil. E vamos lá, vamos pro lado assim. E qual foi o maior perrengue que você já passou dentro da medicina esportiva agora? Maior perrengue? Assim, viajando fora, ou sei lá. Acho que 2. Conta um pouquinho aí. Acho que um atleta do atletismo, que era numa modalidade de longa distância, e ele teve um heat stroke, que é o superaquecimento, né? E que às vezes as pessoas acham que só acontece quando tá sol, e aí não se preparam, mas na verdade tem muito a ver com a umidade também, né? Tava muito úmido e o tempo de exposição, porque era muito longa a prova, e não tinha gelo. Simplesmente a organização do país não tinha gelo. E aí... Acho que eu nunca vi uma prova sem gelo. Tinha acabado, porque tinha muito pouco. E aí ele tava, né? É um caso grave, é urgência. A gente tava no meio do mato, numa vila, na Colômbia, assim. E não tinha gelo. E a gente tinha que resfriar ele como dava. E ainda manter a calma e deixar todo mundo calmo. Porque a situação tava sob controle. Graças a Deus deu tudo certo. Aí arranjaram gelo, a gente conseguiu. Coloquei água gelada nas principais artérias e fomos lá firme. Se virou nos 30. Mas eu fiquei tensa. Foi um perrengue. Até a gente voltar pro Brasil, eu tava tensa. Já aconteceu alguma coisa. E acho que a outra... Acho que não foi uma só, mas eu acho que nos Jogos da Juventude o grande desafio que a gente tem são as questões psiquiátricas, né? Que nem sempre a gente, como médico, tá apto ou aprende a lidar ou imagina que isso vai acontecer. E às vezes, mesmo em população jovem, é muito comum, né? E a gente tem que saber como lidar com uma situação de urgência ou de risco psiquiátrico. Tem que ter uma boa equipe de psicologia junto. E, às vezes, controlar a equipe, porque vira uma catástrofe, né? Porque aí, dependendo do que é falado, um vai espalhando pro outro e vai exacerbando e vai piorando a situação. E a gente tem que ser firme, tem que ser direto, não pode deixar ter espaço pra nada, tem que resolver o problema, não deixar ninguém acabar piorando por causa disso, né? Então... Saúde mental é um tema bem delicado. Acho que é um tema que tem muito estigma, tem muita gente com pouco conhecimento e acontece, a emergência psiquiátrica acontece e ela se torna uma questão de demanda não só pontual com quem tá sobre a comorbidade ali, sobre o efeito de uma crise, enfim,
mas de todo o ambiente social envolvido. Né? A família, todo mundo. É. E assim, a Marisa até, que é psicóloga do COB, a gente terminou os jogos, eu olhava pra ela assim, tipo, nossa, ela foi minha grande parceira. Se ela me liga, muito. ou eu ligo pra ela, ou tá atende na hora o que aconteceu. Porque assim, a gente virou parceira mesmo, que todo lugar uma leva a outra, porque a gente precisa estar junto pra resolver. Saúde mental é aquela história, né? É o BO que ninguém quer assumir. Todo mundo quer opinar, mas ninguém quer assumir o BO, né? Então, saúde mental é complexo. E é complicado porque facilmente vira fofoca, né? E aí, nesse ambiente, você conseguir fazer a gestão pra aquilo não virar alarde e conduzir da melhor forma, ainda proteger o atleta, né? Porque tem que proteger ele e tudo que aconteceu e respeitar. E geralmente a saúde mental ela acaba sendo mais sigilosa. O sigilo deles. Do que a saúde física, por causa do estigma mesmo. Fica uma situação mais cautelosa de lidar. Acho que quando você tem um braço quebrado, todo mundo vê lá o gesso, tá provado por A mais B, que é aquilo ali. A saúde mental, um pode falar uma coisa, o outro pode falar outra coisa, ninguém prova nada. Mas será que é verdade? Ou ele só não quer competir? Mas será que não sei o quê? E vira uma grande salada. E aí eu acho que entra no que... Acho que você me falou isso uma vez, que eu guardei na minha vida, mas é verdade. São as situações ruins, mas assim, as situações graves, as catástrofes ou as situações psiquiátricas, ou seja, de gravidade mesmo, ou muscular ou clínica, elas vão acontecer independente. Então, eu gosto de saber que... Eu sei que, naquele momento, eu sou uma das pessoas que mais vai se importar com aquele atleta. Então, eu sei que difícil alguém que vá se importar mais do que eu, talvez tanto quanto. Mas eu vou estar me importando muito. Eu acho que isso faz a diferença. Então, eu fico tranquila de saber que eu me importo. Então, eu posso, talvez, não ter todo o conhecimento do mundo, porque eu sou nova na profissão, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu me importo muito. Então, eu acho que isso faz a diferença. Que bonitinho que eu falei isso, porque eu penso assim mesmo. É verdade, não é? Linda. Mas é verdade, eu acho que é isso que é ser médico do esporte, né? Acho que se você tem boa vontade pra... Se você sabe um mínimo do início ali de como procurar uma solução de um problema, uma base de conhecimento, tendo vontade, você consegue um mundo mesmo. Né? Eu acho que medicina esportiva é confiança, né? Se o atleta não confia em você, você não confia nele. Se o técnico não confia em você, você confia de volta, ninguém consegue trabalhar. Tanto fisioterapeuta quanto nutricionista, mas assim, não tem... A gente realmente... Acho que nenhuma especialidade médica trabalha sozinha, mas a nossa principalmente não existe, né? Sem toda a equipe. E aí o atleta, se ele não confia em você, você não vai conseguir tratar ele direito. E aí ele vai esconder as coisas, não vai deixar, e aí ninguém anda. Então, assim, também a gente não pode ficar fazendo as coisas pelas costas, a gente tem que ser honesto, a gente tem que pedir o voto de confiança. E aí, quando o atleta confia em você e deixa você, na verdade, agir em algo tão essencial, que é a saúde dele, algo tão... É um grande privilégio, né? Então é isso que eu amo na medicina esportiva. Tem algum assunto, assim, que... Por exemplo, que você sentiu dificuldade para fazer pela primeira vez? Por exemplo, tirar algum atleta de uma competição por causa de uma lesão? Isso eu acho que é um desafio. Eu achei que, assim, a evolução, ela é, assim, exponencial, né? Mas a primeira convocação, assim, tudo você quer tirar, você fica surtado, você fala, meu Deus, mas ele vai competir assim? Mas aí que você tem que ter amigos. Aí eu ligava para meus amigos, ligava pra Gisele, tipo, no judô. Daí aconteceu alguma coisa, aí eu ligava, Gi, ela, não, tá tudo bem, observa. Porque eu queria mandar todo mundo pro hospital. Porque você vê as pessoas se quebrando, você acha que ninguém mais pode competir. Então, uma coisa que eu gostava de fazer, quando eu colocava... Às vezes a gente precisava dessas coberturas, né? Com as convocações da residência acabam vindo um pouco daí também. Eu nunca deixava sem... Eu acho que eu fazia isso, não sei se eu tiver. Mas sem um suporte. Porque eu acho que quando você é exposto de cara numa situação de ter que tirar um atleta da competição da vida, que pra eles é a competição da vida, ou de assumir que foi uma lesão mais grave, dar uma notícia ruim, que você mexe não sabe muito o com a tamanho cabeça deles. do impacto que isso vai ter na carreira. Então é muito sério, Então né? eu sempre gostava de ter essa via de mão dupla pra troca. E eu acho que quando... vocês dois, você e o Léo, sempre, todas as vezes que me chamaram, ó, tô aqui à disposição. Dava antes da competição. Uma Olha, brifada. vamos passar com você junto tudo que pode acontecer, tudo que você tem que saber. E eu acho que você tem uma coisa que é um tato, que tendo ou não alguém na sua retaguarda, só de você saber
olha, eu não posso dar uma má notícia antes de ter certeza que essa É. má notícia ela é real. E aí se a retaguarda não estiver ali, você busca a retaguarda pra dar uma notícia de uma forma ponderada, São as certeira. soft skills, né? Soft skills. Tipo, ninguém ensina, mas na medicina esportiva é essencial, né? Então, além do estilo de vida que o Léo tinha comentado, que Soft skills. o médico do FOP tem que ter. E a gente vai aprendendo, a gente evolui muito. Se eu olho pra mim mesma, um ano atrás era totalmente diferente. Acho que eu sou muito mais madura, porque a gente vive essas situações e a gente entende. E aí a gente vê que às vezes as coisas... A gente sempre tem a tendência a achar que é tudo muito grave, não é tão grave assim. E aí, assim, eu acho que a gente na medicina, no geral, é muito paternalista, né? Muito de abraçar e vem e tira e afasta. Na medicina esportiva é o contrário. A gente tem que pensar muito, porque um afastamento desnecessário é um impacto gigante, né? Então, e também entra muito na questão de confiança do atleta, porque se você começa a afastar demais, ele não vai te contar quando ele tiver alguma coisa, porque ele sabe que você é um médico que vai tirar ele, né? Então, ele tem que ter essa abertura de falar pra você quando ele tá mal. E eu acho que a Mari conta, assim, que eu e o Léo fomos retaguarda e tudo mais, mas bem rapidamente a Mari caminhou com as próprias pernas, bem rapidamente ela conquistou cada ambiente que ela esteve. E hoje ela tem as condutas dela por conta dela e temos trocas de colegas de profissão. Mas é sempre bom ter amigos pra consultar, entendeu? Sempre é bom. Mas ela realmente anda muito rapidamente, andou com as próprias pernas e virou uma parceiraça. Porque o segredo é fazer o que a gente gosta, né? Uhum. E nunca é fácil, né? Eu acho que até hoje, né? Passou tanto tempo já, formei em 2012, mas até hoje é difícil. Você dá uma notícia que o atleta ele não pode competir, que ele precisa se adaptar, talvez não seja o melhor momento para ele ir para uma competição, para um campeonato. Então, assim, ainda é difícil, né? Nunca fica fácil isso. É muito grande pra vida dele esse tipo de notícia. A gente fica com vontade de dar uma notícia diferente. Porque tem casos que não dá mesmo, tem casos que tem que afastar e tem que fazer, né? E aí tá lá por eles também, né? Seu apoio também, que é uma fase. Quantas vezes, né, a gente não é outro tipo de apoio? Às vezes a gente já dá uma notícia falando, mas veja bem, né? Não é tão... E tem a fisioterapia, que é nossa. Os fisioterapeutas são nossos grandes, grandes parceiros, né? Na verdade, assim. Assim, eles são tudo pra gente, né? Porque a gente não também depende muito deles, trabalha junto. E quando tem uma parceria boa, o trabalho flui muito bem. Outro trabalho. E eles estão ali no dia a dia com o atleta, né? Eles que estão ali todos os dias tratando. Então, eles normalmente têm essa abertura. Então, poder trabalhar junto com eles é muito importante. Acho que é isso. Muito bem. Não sei, eu queria acrescentar mais uma pergunta. Bora. Porque, assim, na minha visão, é uma responsabilidade muito grande você formar outros profissionais. Você passou 2 anos fazendo isso da tua vida. O que mudou de quando você começou para agora? Você acha que reflexão que você tem, assim, sobre isso hoje? Você mudaria alguma característica do que você fez no começo para agora? Na preceptoria? Assim, ao longo de... Porque, assim, uma coisa é a gente se formar, tratar de atletas, né? Quando você participa da formação de outros profissionais, esses profissionais carregam, né? Você fala, pô, eu lembro o que você falou pra mim. Então, assim, se eu falar uma baita de uma bobagem, você vai guardar isso pra sempre. Entendeu? Então, assim... É marcante. É algo que... Eu errar é uma coisa. Agora, eu induzir uma pessoa ao erro é algo que é muito ruim. É quase como se fosse um efeito em pirâmide. Exato. Vai levando uma construção, tanto pro bem quanto pro mal. Então é uma responsabilidade enorme. Você sente isso? Eu sinto, eu acho muito difícil cobrar. Porque a gente tem o papel de ensinar e tá lá junto, mas a gente às vezes tem que cobrar porque faz parte do processo, né? E entender que cada um tem seu caminho, que nós somos diferentes, é um pouco difícil e eu tenho essa dificuldade de cobrar de certa forma. Mas assim, eu acho que nesses últimos 2 anos, eu aprendi muito a lidar com pessoas diferentes de mim. E eu aprendi que tem certas coisas que a gente tem que falar, senão a pessoa nunca vai saber. Então, assim, uma coisa que eu tenho pra mim da minha formação. E aí eu acho que eu demorei muito pra amadurecer essa ideia, e hoje em dia eu tento passar isso pros residentes.
Mas é que o conhecimento, ele é uma construção e a gente não enxerga isso quando a gente tá vivendo. Então, assim, muita gente fala, mas você fez clínica, não precisava, você podia ter entrado direto na medicina esportiva. Mas, pra mim, eu voltaria no tempo e faria de novo. Porque os conhecimentos que a gente adquire, eles são, assim, não tem preço. E não tem que ter pressa. Porque, às vezes, a gente pensa que tá demorando muito, mas não tá, assim. Eu acho que nada paga a gente tá aprendendo, tendo profissionais já experientes, podendo dar um respaldo, podendo estar ali com você não tá sozinho. E tudo a gente usa. Então, bioquímica do primeiro ano foi essencial para eu ter escolhido fazer medicina esportiva, porque eu gosto de fisiologia do exercício. E quando eu vou dar aula hoje em dia de bioenergética, e quando eu vou pensar em reposição de carbo pro maratonista, entra a mesma coisa. Anatomia, eu tinha certeza que eu não ia fazer ortopedia. Eu falava, hoje em dia, olha só. Então a gente nunca sabe onde a gente vai estar no futuro. E às vezes eu me pego assim, situações, sei lá, de uma emergência que eu tive. E eu lembro que, nossa, tive uma emergência quando eu tava na GO. E eu lembro que o meu chefe da GO lidou dessa forma. E a calma dele que fez tudo dar certo. Eu falo, tem que ser calmo igual ele. Então não é só fazendo especificamente aquilo que a gente acha que é pertinente que a gente vai aprender. Então eu acho que é passar isso pros mais novos, né? Que às vezes a sede pra fazer esporte é muito grande, né? E eu acho que entender e fazer com que... passar pro outro, fazer com que isso seja verdade pro outro, eu acho que é mais difícil, né? Mas fazer com que eles entendam que é um processo. E eu espero que eles tenham gostado de mim como preceptora, né? Com certeza. Mas assim, eu quero ser essa pessoa que vocês foram pra mim, por exemplo. De saber que eles podem me ligar se precisar, entendeu? Que eu tô ali, então vocês podem me ligar se precisar. Que se eu não souber ajudar, eu vou achar alguém que sabe. Eu acho que no final é isso, fazer também com que eles andem com as próprias pernas, né? É. Mas que se precisar... Dá autonomia, né? Mas sabendo tá junto. Eu acho assim, se vai gostar de você ou não, acho que aí é afinidade de cada um. Mas assim, acho que o seu trabalho, se você entregar, é o que importa no final. Você fez aquilo que tinha que ter sido feito, né? É muita responsabilidade mesmo, né? Alguns vão saber aproveitar mais, outros vão saber aproveitar menos. A medicina esportiva é muito ampla, né? Muitos nichos. Se você fosse dar uma dica pra quem tá querendo fazer medicina esportiva, que dica que você... Para um acadêmico, por exemplo, que tá assistindo você agora? Uma dica. Não tenha pressa. Eu acho que a formação é longa e tem que ser longa. E tem alguns amadurecimentos que a gente tem que passar. Então, esteja aberto, porque se a gente tá muito focado no objetivo final, a gente acaba fechando o olho pro que tá acontecendo agora, né? Então, eu acho que viva o momento, tenha seu objetivo lá na frente, mas participe do processo. E não tenha pressa, porque depois que você terminar a formação, você vai fazer a mesma coisa ou parecido pro resto da vida, né? Então, assim... aproveite o agora, né? Porque o agora também é legal, a residência também é legal. O que você tá vivendo de perrengue também é legal, vira história depois pra contar. E aí, assim, acho que é isso. O perrengue é muito importante pro aprendizado, né? E também, acho que a questão das soft skills e alguns processos que você vive no caminho, eles raramente são ensináveis. Geralmente são tópicos que todo mundo acha tediosos, que não quer mais ouvir falar daquilo. E não adianta eu falar que, olha, você tem que ter tato pra lidar, você tem que viver. E geralmente são coisas que fazem muito mais diferença do que saber um compêndio completo. E é uma escadinha, né? Que você vai degrau por degrau e um dia você chega lá. E às vezes no meio do caminho muda, né? Eu entrei na faculdade querendo fazer nefro, fiz clínica, fui pra medicina esportiva. Se a gente tivesse fechado os olhos pra coisas que tinha que aprender durante a faculdade, talvez tivesse tido muito mais dificuldade depois, né? Mudei totalmente e não esperava. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Bom, pessoal, é isso aí. Hoje a gente escutou a história da Mari, Marizinha. Que ela tem uma história que é recente, né? Mas que ela já participou de campeonatos brasileiros dos mais importantes aqui do Brasil. Ela já participou das confederações mais importantes ali, então eu vi CBJ,
ouvi falar da CBDA, da CBAT, do COB, então ela em pouco tempo ela já tá aí, né, uma carreira meteórica, né? Mas é a escadinha que a gente falou, né? Tem que passar por tudo isso pra chegar onde o Léo chegou um dia, né? Então, assim, Ela ensinou aí os residentes, ajudou a formar profissionais. o melhor jeito de aprender. E, bom, até hoje ela está ensinando, né? Passa também conhecimento para todos nós aqui. Então, se vocês querem aprender mais, né? Se querem conhecer um pouquinho mais sobre esporte, sigam a gente, dê um like, né? Curtam aí bastante. E é isso aí. É isso Até aí. a próxima, Obrigada. pessoal.